Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a tua vida. Eu sou o pastor Wellington e que Deus abençoe a tua vida e sejam bem-vindos ao nosso canal e à nossa oração da meia-noite. Daqui a pouquinho vou estar levantando um grande clamor pela tua vida e pela tua família. Mas antes de orar, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 30 diz o seguinte: Qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminar, todos que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse texto aqui faz parte da parábola do construtor da torre. Irmãos, o que nós podemos aprender com esse texto é o seguinte: em certa ocasião, Jesus disse à multidão que o seguia: Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meus discípulos. Você pode encontrar em Lucas 14, 27. Ele estava mostrando como um verdadeiro discípulo seu deveria se portar. Logo depois, irmãos, ele usou a parábola do construtor da torre para exemplificar isso. Algumas pessoas podem se perguntar: mas, pastor, o que essa parábola tem a ver com a cruz e seguir Jesus? Acontece, meus queridos, que a maioria de nós, muita gente mesmo, não é pouco não, se esquece que a vida espiritual também deve ser planejada. E era exatamente sobre isso que Jesus estava falando. Não podemos agir sem pensar nas consequências. Caso contrário, ficaremos como o construtor citado por Jesus, sem terminar o que começamos, e o pior de tudo ainda é sendo alvo de piadas. Você deve sempre lembrar que não falta pessoas para nos criticar, para tentar nos humilhar de alguma forma, porque nós tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos. Então, isso significa que não devemos agir na base do coração para fazer as coisas de Deus. Devemos agir pela fé e ter cuidado para discernirmos se é a vontade de Deus ou se é apenas o nosso desejo. É claro, irmãos, que temos que ter objetivos espirituais, mas não podemos esquecer de manter os pés no chão. Isso é muito importante, tá? Não podemos fazer nada pela emoção, porque a emoção, vocês sabem, né? A emoção, ela vem e passa. Se a pessoa fizer alguma coisa pela emoção, daqui a pouco vai ficar no meio do caminho, porque a emoção não é base suficiente para a gente continuar naquilo que planejamos. Então, é preciso a gente pensar bem. Nós temos que estar com os pés no chão quando tomarmos alguma decisão. Jesus, ele nunca mentiu para ninguém. E no caso dessa parábola, ele mostrou que é preciso pensar muito nas consequências de ser um discípulo dele. Nós temos que lembrar que Jesus não obriga ninguém a ser discípulo dele. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, não é obrigado. Tá? Mas aquele que quiser, a pessoa tem que pensar também. Não é de qualquer maneira. Quantas pessoas você, talvez até no seu meio aí, na igreja, os seus amigos, na tua casa, você encontra pessoas que assumem um compromisso de seguir a Cristo, mas quando aquelas lutas vêm, elas desistem e voltam atrás. Essa palavra de Jesus serve para nos alertar e mostrar que devemos pensar bem antes de tomarmos qualquer decisão. Deus, irmãos, sempre tem um propósito naquilo que Ele faz. Da mesma forma, aquilo que desejamos, precisamos ter um propósito. Só assim poderemos alcançar
os nossos objetivos. Se você quer ter um casamento, estou dando como exemplo, se você quer ter um casamento abençoado, você deve ter um namoro e um noivado bem planejado e seguir os princípios de Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa buscá-lo diariamente e fugir do pecado e dos embaraços da vida. A Bíblia diz que Daniel foi um jovem que tinha o propósito de servir a Deus. E com isso ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Por isso, se você entregou sua vida a Jesus, e você deve segui-lo. Você não deve retroagir, não deve voltar atrás. Você deve segui-lo até os últimos momentos da tua vida. Porque Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, está aí esta breve meditação. Que Deus esteja abençoando a tua vida. E agora vamos falar com o papai. Vamos falar com Deus. E você que está aí do outro lado, abra teu coração e deixa Deus trabalhar na tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus querido, em primeiro lugar, eu lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Ó Deus, eu quero agradecer pela vida desses irmãos, que todos os dias, Deus, vem para o canal para orar, para receber a oração. Sei também, ó Deus, que eles estão orando por mim. Aqui, Deus querido, é uma corrente de oração, a qual, Deus querido, nós estamos sendo abençoados. Nós temos usado o meio digital para a glória do teu nome, para exaltar o teu reino. E agora, Deus, o Senhor que conhece a vida desta pessoa, Pai, e sabe das suas necessidades, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor visite agora, Deus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, Deus, todos esses irmãos. Ó Pai, derrama Tuas bênçãos. Ó Deus, eu lhe peço, Deus, que o Senhor venha desfazer toda a obra. Se alguém fez alguma coisa para tirar esta pessoa, tirar a paz, tirar a alegria. Se alguém, ó Deus, motivado por inveja, preparou alguma cilada, alguma obra, Deus, para destruir a casa, a vida desta pessoa que está orando comigo, Deus, nós não temos, Pai querido, esta visão de saber, Pai, quem são os outros inimigos sem ser o diabo, Deus. Nós sabemos que a nossa visão é muito limitada, Deus. Por isso nós apelamos para o Deus que vê e para o Deus que sabe de todas as coisas, para que o Senhor, Pai, trabalhe em nosso favor, que o Senhor venha repreender todo o mal, toda obra de bruxaria, obra de macumba, obra de voodoo, aquilo que fizeram, Deus, da encruzilhada, aquilo que fizeram na beira do mar, na cachoeira. Ó Deus querido, assim como nós estamos aqui intercedendo meia-noite pela vida dos irmãos, para que o Senhor venha exaltá-los, para que o Senhor venha abençoá-los, para que as janelas dos céus venham ser derramadas, abertas e derramado bênçãos na vida dos teus filhos. Mas nós sabemos que do outro lado, Deus, tem um adversário que tem lutado para, Deus, nos destruir, acabar com as nossas vidas, tirar nossa alegria, tirar nossa paz, levar ao desespero, Deus. Mas nós estamos certos, Deus, que o Senhor está conosco, é o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, e é o Senhor, meu Pai, que tem pelejado por nós e que tem nos guardado. Eu me alegro muito, Deus, de saber, meu Pai, que quando nós botamos a nossa cabeça no travesseiro e quando nós estamos dormindo, Deus, ó Deus, o Senhor tem mandado o anjo acampar ao nosso lado, na nossa cama, e nos guardar e nos livrar de todo o mal.
Ó Deus querido, em nome de Jesus, continua, Deus, trabalhando em nosso favor, continua nos dando livramento, nos dando vitória, Deus, porque nós dependemos do Senhor. O que nós faríamos das nossas vidas se não fosse o Senhor? Ó Deus querido, nós somos dependentes 100% do Senhor. Tu sabe, Deus, que sem Ti nós não somos nada e nada podemos fazer. Mas quando o Senhor está conosco, Deus, nós podemos superar, Deus, todos os obstáculos. Podemos superar, Deus, todas as dificuldades. Nós passamos cantando pelo deserto e nós conseguimos, ó Deus, a romper a grande tempestade sem naufragarmos, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, essas irmãs, são tantas, ó Deus, que estão orando comigo, que fizeram pedido de oração no comentário do vídeo, nas lives, ó Deus, de pedido de oração, que todos sejam abençoados. Uns pedem pela família, outros pedem, ó Deus, pela porta de emprego, outros pedem também, Deus, para o Senhor curar a enfermidade. Ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, e abençoa nossas igrejas, os irmãos de igrejas diferentes, mas que o Senhor é o mesmo que está na minha e que está na igreja dos irmãos. Continua trabalhando nesses ministérios, abençoe as missionárias e abençoe os pastores, a liderança dessas igrejas. Que o Senhor venha abençoar e que milagre venha acontecer nos cultos, ó Deus. Muito obrigado por tudo. É a oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe. Não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ficam todos na santa, gloriosa paz do Senhor. E que a graça de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja na tua vida, hoje, para todo sempre. Amém.